Boa noite a todos. Bom tê-los aqui. Então, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 4. 2 Coríntios 11, do 1 ao 4. Diz assim: Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, ou um evangelho diferente daquele que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Esse é o texto. Que o Senhor nos abra os olhos para perceber, para entender, em nome de Jesus. Amém? Meu tema é a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Quero ler esse mesmo texto em uma outra versão. Não é uma tradução feita, literal, com critério. O camarada, ele deu uma forma que ele vê o texto. E de vez em quando é bem interessante ler. Diz assim: podem me aguentar mais um pouco? Por favor, tenham paciência comigo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. E a paixão de Deus queimando dentro de mim. Prometi a Cristo a mão de vocês em casamento, apresentando-os como uma virgem ao seu marido. E, agora, receio que, assim como a serpente seduziu Eva com a sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Tenho a impressão de que, se alguém aparecer pregando um Jesus diferente do que nós pregamos, em espírito e em mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problema. Esse é o nosso texto. Mais uma vez, que o Senhor nos abra os olhos para entender. Paulo, ele chama o zelo dele de loucura. Por quê? Sabe aquele sentimento avassalador, um sentimento intenso, brusco dentro de nós? Você já sentiu alguma coisa, um cuidado extremo por alguém que faz com que você pareça chato, sabe? Aquele zeloso que tem um compromisso com a causa dele, que ele parece ser insuportável. Paulo está chamando o zelo dele de loucura, ele está falando: me perdoe na minha loucura, me perdoe um pouco mais na minha loucura. Ele chama o zelo dele de loucura porque ele zela. E ele diz o seguinte: o problema todo, como o texto que eu li aqui alternativo para você, o problema todo é que tem uma paixão de Deus queimando dentro de mim. Ele começou a sentir o que Deus sente pela igreja. Você já teve essa experiência? De estar aqui e de repente você percebeu o amor por uma vida? Você tem noção de que uma pessoa mal intencionada, pregando o evangelho de forma enganosa, ela é capaz de condicionar uma pessoa que está querendo andar com Jesus a ir para o inferno por meio do engano que ela prega? Você tem noção que pode desviar a pureza e a devoção de alguém por causa de uma mensagem enganosa que alguém prega? Você tem noção que uma pessoa com bom discurso, não sendo o evangelho, não sendo Jesus que nós pregamos, e não sendo a mensagem do evangelho completa, você tem noção que ela pode desvirtuar uma igreja? É isso que Paulo está falando. O zelo de Deus em mim se tornou uma coisa tão intensa que eu fiquei louco. Às vezes eu tenho atitudes que parecem insanas para vocês. Só que ele diz: essas atitudes, entendam, Deus tem um zelo por vocês e esse zelo agora está em mim por vocês. Então eu não sei se você já entendeu isso, mas dentro de uma liderança cristã queima o zelo de Deus. Se não queimar, a gente não tem como liderar. Nós nos tornamos meros empresários de um CNPJ, nós nos tornamos pessoas que podem ser qualquer coisa, menos indivíduos de fé, indivíduos que fazem a igreja estar sendo preparada para Jesus. Você está aí, irmão? Ele se via como um pai
que prepara a sua filha para o seu esposo. Ele fala: eu estou preparando vocês. Eu estou preparando vocês como uma virgem pura. Ele está falando: eu estou guardando vocês para alguém. Então vocês não podem casar com qualquer um. Se vem um falso que parece ele, se vem algo que se assemelha, vocês aceitam bem. Ele tá confuso. Ele está falando: como alguém vem antes do casamento e casa com vocês? Como é que vocês se dão abertura para casar tão fácil? Vocês não conhecem o noivo de vocês. Eu estou guardando vocês para um. Ele está falando: é um só esposo. Então ele compara a igreja como uma virgem pura, que é a esposa de Cristo. Ele está falando: você tem um só esposo, e ele é Jesus. Só com ele você pode casar, e só ele pode ter acesso a você. Só ele tem intimidade com você. Você pertence a alguém. Agora ele fala tudo isso. Ele chama zelo de loucura. Ele fala que tem o zelo de Deus para a igreja. Ele fala que preparou ela como uma virgem, como o pai preparava a sua virgem para casar. Essa era a cultura do povo de Israel. Você tem noção de que Paulo, 1 Coríntios 7, ele ensina isso. Se o pai não quisesse casar a virgem, ou se o pai quisesse casar, a cultura era que o pai, entendendo da imaturidade dos filhos para escolher, ele participava da escolha da filha. Ele sabia julgar, ele estava ali para conversar, até porque também era feita uma transação, econômica. Então, nós estamos diante de algo que Paulo está falando debaixo dessa cultura. Eu sou o pai que guarda você. E ele fala que a esposa tem um só esposo e que ela está sendo guardada para ele. Por que disso tudo? O apóstolo está perplexo. Qualquer um que chegou, ganhou. Falou manso. Foi usado pela serpente que tem argumento, ganhou. E qual era o temor? E aqui a gente entra em algumas questões. O temor do apóstolo, o que ele tinha no seu coração e o zelo dele, o que fazia com que ele temesse? Ele temia que, assim como no começo, a igreja fosse enganada pela serpente. O que a serpente fez? Chegou, encostou em Eva e desfez o que estava falado. Torceu, confundiu, mudou, fez com que a Eva, que ouviu do Adão, que ouviu de Deus, que ambos ouviram de Deus, agora estão questionando o que ouviram. Você tem noção que a serpente ela faz esse desfazer o que já havia sido dito? Retira, remove, muda, atualiza. Tenta trazer alguma coisa nova, tentando confundir. Não, não é bem assim. Deus sabe que você não vai morrer, não é morte. Desafia o princípio, desafia o limite, que você vai ver que não é morte. Não é bem assim. É porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai se abrir os olhos, você vai ser como Deus. Você vai saber de tudo. Olha que interessante. Paulo temia que aquilo que havia sido posto fosse desfeito, fosse removido. Outro fator que ele temia, a mente corrompida. E ele diz o seguinte: a mente corrompida, ela adere a um falso evangelho e a um falso Jesus. Ele está falando, a mente corrompida pelo engano da serpente, que por sinal você entendeu que não é a serpente em si que se apresenta, é um pregador que se apresenta para pregar e então a serpente o toma. Ou será que Satanás não entra mais na serpente e entra no pregador? É o que Paulo está dizendo. A mente corrompida de vocês iria gerar um prejuízo para a igreja. Você está acompanhando? Então ele fala que no começo ele tinha um temor, que a serpente chegasse assim como chegou em Eva, que a mente fosse corrompida. Agora, aqui que entra, e é o que eu hoje quero ministrar. Se a mente fosse corrompida, do que eles se afastariam? Você está aí, irmão? Ele disse da simplicidade e pureza. Ele disse que se a serpente se aproximasse, começasse o diálogo do engano, ele disse que a mente ficaria corrompida e o povo de Deus passaria a se afastar. De quê? Simplicidade e pureza. Não é à toa que é o que estamos vendo. Então é por isso que hoje eu quero falar sobre isso. Sobre a simplicidade do Evangelho.
É interessante que quando Paulo está falando simplicidade e pureza, ele está levantando uma bola. Na realidade, o que nós precisamos entender é que isso está falando de essência. Está falando do que é mais puro, sem diluição. Ele está dizendo, o evangelho na sua raiz, lá no seu nascedouro, ele é simples e ele é puro. Ele é para pessoas simples e ele é para pessoas puras. O que ele promove? Simplicidade, pureza. Um ambiente que não é simples e puro, um ambiente que é cheio de malícia, cheio do governo, dessa raiz da complexidade. Isso não é o evangelho de Jesus. E o discurso pode parecer humilde, esse é o problema. Quem vem para enganar se traja, né? Se veste a roupa, veste o personagem. Por fora, ovelha, por dentro, lobo. Não tem bé. Não tem como. Não tem. Ele pode podar muito, ele pode apresentar um ser ali que ele formatou na cabecinha dele. Eu olho quando as pessoas vão pregar, o tanto que elas mudam. E ali eu percebo o quanto que elas não são puras e simples. A dificuldade de olhar para você e talvez não fazer um personagem para te impressionar. Falar de forma que não fala no dia a dia. É óbvio que aqui a gente está sob efeito do que está pregando. Você tem noção que não está escrito só aqui, está em mim. Isso aqui sem mim não funciona. Se eu der aqui e falar, Davi, não subestimando Davi, mas sobe ali e fala o que eu tô para falar, ele vai olhar aqui para falar assim: o que eu faço aqui? Não está nele, está em mim. Se fosse para ser ele teria que ter sido se organizado e permitido que essa palavra mexesse com ele. Então, o que acontece? Esses indivíduos, eles vêm e deturpam toda essa natureza mais tremenda e profunda. Se você quer conhecer o coração de Jesus, ele falou, sou manso e humilde de coração. A minha essência é simplicidade. O evangelho tem que ser carregado assim. Sabe, eu tô cansado, estava fazendo um discipulado essa semana e eu fui louvado pela minha simplicidade. E, de coração, eu não estava sendo um personagem. Eu fui falar um negócio e o cara parou assim, interrompeu e falou assim, pastor, é difícil. Ele viu, talvez, vulnerabilidade. Eu falei como gente. E o cara falou, você é simples. Mas, gente, quando é que a simplicidade ela vai deixar de ser louvável na vida do indivíduo? Porque é a natureza cristã, é a raiz, é a essência, é o que é. Não pode fugir disso. O evangelho não cabe na mente dos complexos, não é para aqueles que se projetam de forma egoísta, de forma soberba, de forma menosprezar o simples. O evangelho não é para isso. Quando você olha o discurso de Jesus em Mateus 11, do 25 a 27, ele está exatamente explodindo em louvor. O que ele exclama? A Bíblia diz, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai. Por quê? Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios. Nota uma coisa, escondeu. Essa palavra literalmente é isso. É embrulhar e guardar. É proteger, é omitir, é falar, deixa isso aqui. Fala isso não. Só que ele fez uma coisa, ele revelou. Você já viu essa palavra aqui? O último livro da Bíblia qual é? Fala, gente. É uma palavra grega, essa palavra grega aí, revelação. Aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus, ele não é uma lição que se estuda. Quem tem essa arrogante pretensão de achar que vai fazer a melhor escola teológica e então ele vai se tornar o melhor pastor, o cara mais destacado do Brasil, o próximo fulano de tal, ele está muito do enganado.
A quem não tem simplicidade e pureza, Deus veda. Ele está falando aqui de uma sabedoria, uma instrução carnal, humana, limitada, arrogante, pretensiosa. Aquele tipo de gente que fala assim, eu quero ser o melhor nisso aí. Eu quero subir o púlpito e quero impressionar. Eu não quero olhar nos olhos de gente e falar, eu quero alimentar essa pessoa, eu quero mostrar para ela o quanto eu tenho de Bíblia, o quanto eu sou cheio de Bíblia. Sabe esse tipo de personagem? A Bíblia está dizendo que para eles Deus se agradou guardar. Agora eu te falo uma coisa, nós somos uma fé que prega. Sim ou não? Deveríamos. Você tem que evangelizar. Ou Cristo Jesus. Onde você foi, irmão? Você tem que ser evangelizador. Você tem que ser um evangelista. Você tem que levar a palavra. Mas a Bíblia está dizendo que há certos indivíduos que Deus veda a eles entender. Eu estou começando a entender uma coisa. Quando a pessoa começa com demais, não entendo, não entendo, não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Quando ele começa demais com essa frasezinha de que não entende, não entende, não entende, pode procurar. O que menos ele tem é intimidade com Deus. Ele não tem proximidade. A ele é vedado. Porque deixa eu te contar uma coisa. Um dia que um Nicodemos, que era mestre em Israel, falou para Jesus assim, entende? O sinal que você faz, assim, pelo nível das manifestações que você opera, Deus está com você. Jesus vira e fala assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí ele continua e falou assim, ninguém pode entrar. Ele fala em João 3, do 1 ao 6, que ninguém pode ver e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Jesus estava falando, a experiência que você quer é entender isso e explicar. Tanto que o diálogo vai continuar. E ele fala o quê? Como pode um homem velho nascer de novo? Entrar no ventre da mãe e sair? Nicodemos está ali. Ó, no meu parâmetro, nascer é sair da barriga de uma mulher. Então, peraí, eu posso, por um milagre, entrar e sair? Jesus falou assim, é do Espírito. É do alto, o texto ali seria do alto. Ele está falando, esse nascimento não existe para vocês. Esse nascimento não é possível para você. É uma operação do Espírito de Deus, é algo que não se explica, Nicodemos, é algo que se experimenta. Tem que ver depois que entra no Espírito. Tem que entrar depois que entra no Espírito. Agora, sabe o que acontece com muitos de nós? Comece a temer seus amigos, seus parentes, pessoas próximas a você, de todas as esferas, que você fica falando do evangelho, ela fala, eu entendo. Você fala, ele tem conhecimento de Bíblia. Meu irmão, é fácil ver que essas pessoas têm conhecimento de Bíblia. Geralmente são problemáticos com alguns textos. O que menos eles têm é intimidade com Deus da Bíblia. E a Bíblia não é um livro para debate. Então não confunda. Ele sabe muito. Querido, com todo respeito e humildade, a maioria das pessoas que se apresentaram assim para mim, ele tem sabedoria, conversa com ele, pastor. Gente, eu nunca debati. Eu sempre olhei e fiquei pensando, nem dá vontade de começar esse assunto. Eram pessoas que não tinham uma relação com Deus da Bíblia. Elas não queriam Deus, elas não queriam experiência com Deus da Bíblia. Elas não queriam, e Deus não se revela para elas. Eu não posso, a minha pregação é um ato sempre de uma seta que aponta. A pregação de todos nós, pastores. Nós não estamos trazendo para ninguém a experiência do indivíduo. Então, meu irmão, se tem uma coisa que eu estou livre, é do resultado da tua vida. Eu não sou responsável pelo resultado depois que você ouve o que você ouve. Jesus falou, prega. Se não ouvir, faz o quê? Bate a poeira do teu pé. Eu digo que aquela cidade está com problemas. Sabe por quê? Porque a pregação dá oportunidade. Mas não significa, ela não tem garantia de resultado. Você está aí? Com base nisso, o evangelho, na sua essência, ele é puro e simples. Uma outra versão, de 2 Coríntios 11, 3, diz, pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura. Ele fala que existe uma devoção sincera e
pura. Tem gente que ouve do evangelho, explica o evangelho, e eu tenho medo desses hoje. Sabe? Quer ver você me perder? É você sentar comigo e explodir e falar de Bíblia. Que isso, pastor? Você é pastor. Meu irmão, gente que para cada coisa, vamos falar de vida. Como é que está seu casamento? É aquilo, né, pastor? É só uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. E não sei o quê. Não, eu estou falando de como que vocês se relacionam. Estou falando de vocês dois. Isso aí é o princípio da palavra. Estou falando de você e da tua esposa. Pô, viaja não. Coisa chata. Pastor está falando da Bíblia. Ele não está falando da Bíblia, ele está se escondendo nela. Que coisa mais insuportável é um crente que explode a falar de Bíblia no momento que ele tinha que falar dele na Bíblia. Pastor, é para ser uma só carne, mas eu não consigo fazer isso não. Isso, aí tu me ganha. Pastor, é para ser uma só carne e a gente vive assim. Ô, glória a Deus. Pastor, é para ter uma aliança em Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. E eu estou vivendo essa palavra. Deus sustenta meu casamento. Glória a Deus. Agora, aquela morrinha de ficar vomitando, não é, pastor? Ainda fala assim, não é, pastor? Porque não está escrito, pastor? Porque não sei o quê, pastor? Gente, isso é chato. Não é isso que é conversar. Você acha que o tempo todo eu fico falando de Bíblia? O tempo todo, Bíblia, oh, vamos falar da Bíblia. Para cada, tá igual parece, não sei se vocês lembram do centro de recuperação. Cara, é muito engraçado. Que é aquilo, né, pastor? 7 vezes o justo cairá, mas ele não ficará prostrado, porque o Senhor levantará. Eu caí algumas vezes, mas eu me levantei. Cara, por que eles não falam? Deus me levantou várias vezes quando eu tomei uma queda. Ele está falando da mesma Bíblia, mas tem que citar um versículo bíblico. Tá tudo bem, deixa os irmãos lá que eles vão aprender. Mas nós não estamos carregando a devoção correta. A gente não está gerando devoção porque estamos falhando com a essência do Evangelho. A essência é pureza e simplicidade, meu irmão. Quanto mais livre de você, quanto mais cheio de Deus e da palavra, menos contaminação, menos complexidade. Você vai ver as coisas mais retas, mais limpas. Você entende isso? Pastor, eu estou no Evangelho, mas vou te falar, o Evangelho está mais complicado para mim do que no mundo. E, irmão, começa a rever isso aí. Não, porque, ó, ser crente não é fácil não, pastor. Entendeu? É pesado ser verdadeiramente crente. Na tua Bíblia, na minha, João falou lá em 1 João, já fala 1 Coríntios. João falou em 1 Coríntios. E esse é um revelamento, né? 1 João 5 diz que o Evangelho, os seus mandamentos não me são pesados. Então João falou, é leve para mim. Jesus falou, tem fardo e tem jugo, suave e leve. Então, por favor, tem o que carregar. Mas a Bíblia não chama de pesado. O teu evangelho é, o meu não é. Então, pior ainda é quando você fala, passe a fazer a vontade do diabo, do mundo, né, pastor? Não é? Eu fico pensando, desagrado ou continuo conversando? Às vezes eu faço, se eu já fiz em você, eu estou entendendo o que você está falando. Se eu falei, eu estou entendendo o que eu estou falando, eu estou entendendo, não estou aceitando. Porque se fosse, eu disparo no. Verdade. Pode observar, é meu jeito. Porque as pessoas procuram legitimar coisas que são mentiras. E se eu não prego a mentira, por que eu vou te ensinar ela no dia a dia? Então, por favor, existe uma essência que não é traída por Deus, que é a pureza e a simplicidade. A Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, quem entra e quem continua lá, limpo de mãos e puro de coração. Tem que ter isso. Isso é Salmo 24, do 3 ao 4. Ele diz que a pessoa que vai entrar e vai permanecer lá tem que ter pureza de coração. Quem vai ver a Deus? Mateus 5, se não me falha a memória, 5. Os puros de coração. Só pureza, simplicidade, sem contaminação, sabe? O indivíduo que ele tem uma necessidade. Pastor, de vez em quando, algumas pessoas tentam supor algumas coisas para eu melhorar minhas técnicas aqui. Só que, gente, você sabe que corre um risco de você me fabricar. O problema é que eu não sou sua imagem e sua formosura. Sabe? Eu não sou sua imagem. Você não pode se refletir em mim. Você não pode se agradar através de mim. Eu tenho que pregar o evangelho para você. Paulo falou o seguinte,
Os mentirosos têm fala mansa. Tem uma outra versão que fala o quanto eles, o quanto eles eram. Eu posso falar aqui para vocês, ó. Tenho a impressão de que, se alguém aparecer pregando um Jesus diferente do que nós pregamos em espírito e em mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problema. Mas, se vocês aceitam essas celebridades apostólicas, literalmente tem aspas, porque não me aceitam, simples como eu sou tão digno quanto eles. É verdade que não domino técnica daquela eloquência suave que tanto impressiona vocês. Se você quiser alguém que impressione você, coitado dos coach, mas palestrante, vai ouvir Augusto Cury. Gente, que delícia ouvir aquele homem. Eu gosto. É fascinante ouvir Augusto Cury. O quanto ele não usa um esboço e ele organiza tão bem o pensamento dele. É técnica, viu? Vai lá, gente, tem o seu lugar. Mas, quando eu abro a boca, pelo menos sei do que estou falando. Não escondo nada, deixo vocês por dentro de tudo. Legal essa versão. Gente, pelo amor de Deus. Eu preguei numa igreja e preguei uma mensagem muito profunda. Eu sei porque não é possível que nesses anos todos pregando, eu não sei o que é profundo e o que é raso. Aí preguei. A igreja ficou igual vocês estão aí. E eu me derramando. Só que eu ia participar de alguns eventos na igreja. Aquele período eu estava pregando mais em outra igreja que aqui. Aí veio um pastor. Aí o cara queria pregar sobre as tábuas de Moisés. Lembra que Moisés quebrou a tábua? Aí ele falou assim, irmão, quanto você acha que ia custar ter essas tábuas, as originais que foram quebradas? Eu peguei minha Bíblia, eu estava com ela na mão, fiz assim para o pastor. Caraca! E a igreja, meu irmão? Meu Deus, glória! Você está entendendo? O Senhor está talhando novas pedras. O Senhor está talhando novas pedras. Tu pergunta para a pessoa, o que é talhar pedra? Para que serve isso para a tua vida? Gente, a gente sabe fazer. Eu só não tenho mais paciência para isso. Sabe por quê? Tem tanta gente que sobe nesses púlpitos e enche linguiça, não tem o que falar e usa tanta técnica que tu fica assim, ai, Jesus, ele não está nem entendendo o texto. Caraca, pelo amor de Deus, mostra que tu entendeu o contexto disso aí que você está falando. Para de falar essas bobagens, prega a palavra. Mostra que tu tem alguma coisa para derramar, cara. Tá enjoado, tá cansativo. Você cansa de me ouvir porque tu não quer Jesus. E é ele que é derramado. Não é por causa de técnica. Ô, meu irmão, a gente precisa mudar o nosso conceito. O que acontece? Se nós não temos a essência do evangelho, nós vamos procurar pervertê-lo, adaptá-lo, para que a gente possa melhorar ele, que ele seja uma música para os nossos ouvidos. Eu não consigo entender como que o evangelho que vem para promover uma outra natureza combina com a natureza que nós já temos. Vou repetir. Quem sabe você dá um glória, joga a cadeira no irmão da frente. É... Eu não consigo entender como o evangelho que vem. Ele não está escrito, viu? Não está escrito isso não, Cátia. Eu só não consigo entender, dona Tânia, como é que um evangelho que vem para mudar a natureza que nós temos, Anselmo, combina tanto com a natureza que a gente já possui, no pecado. Como é que alimenta o nosso ego? Como é que fala para nós? Como é que ministra? Como é que nos deixa confortável? Como é que funciona isso? Se ele vem para gerar uma outra coisa, como é que ele combina com o que já está? Fala para mim. O cara fala assim, ó, tema isso. Encontrei uma igreja, cara, é como eu pensava. Cara, vai por mim. Todo discípulo é feito. Jesus falou, ide, fazei. Então, o discípulo não vem pronto. Se ele procurou uma igreja que combina com ele, ou ele está discipulado, entendeu o evangelho e começou a entender que ele tem que buscar o que ele foi discipulado, ou ele não entendeu o evangelho e ele está procurando alguma coisa que combine com ele. Você entendeu? Não quero subestimar. Talvez o cara fale assim, eu entendi o evangelho, eu entendi que isso aí não é o evangelho. É possível, porque a letra não é letra, é vida. E o Espírito Santo pode tornar vivo aquilo na pessoa e falar, acabou.
Você não está achando o evangelho aqui. Vai embora. É interessante. Meu segundo ponto aqui. Que eu quero falar sobre essas duas palavras, ocultar, revelar. Sabe por quê? Mateus 11:26 diz: Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Pode deixar o verso. Sim, Pai. Deus pegou para a fé que é pregar. Nossa fé é isso. Nós somos proselitistas, né? Para alguns, conceito de religião. Para outros, nós pregamos o reino de Deus. Ide, pregai, vai, faz discípulo. Tudo isso a gente está cumprindo. Só que Jesus virou e falou assim: é possível que o Pai se agrade em ocultar de pessoas e revelar para quem é pequeno. O desafio do Evangelho, gente, é nos desfazer. Você entendeu isso? É nos reduzir. Se você encontra um discurso que te enaltece, esse discurso ele é problemático para a tua vida. Vai por mim. Tudo que eleva você a um status onde você não pode estar. Sabe, eu tenho um grande problema de falar assim, olha, Deus tem uma grande obra, meu irmão, tu tem um chamado tremendo. Chamar muita atenção para a pessoa, indivíduo. Nós só temos o que temos em Deus porque permanecemos nele. O dia que a gente cair, a Bíblia diz, sem mim, é básico. Você não tem, você não é, você é nele. O dia que você se desligar, você deixa. Os brinquedos do pai só na casa do pai. Você tem que entender que quando você sai, os recursos ficam. Não, você não é isso tudo, eu não sou isso tudo. Ninguém aqui é nada isso, nada disso. Se alguém está botando na tua cabeça que tu é grande demais, o que já fizeram na tua igreja? Te ungiram a quê? Meu irmão, esse evangelho é totalmente contaminado, é mundano, é do princípio de administração que não cabe no reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz, ocultar e revelar. Diz, não cabe na mente dos instruídos e sábios. Ele está falando que a revelação de Deus não cabe na mente dos sábios e instruídos. Ele está falando, foram longe demais na carnalidade deles para entender coisas muito básicas e simples e transformadoras. Quando eu vejo uma pessoa ouvir o evangelho e não mudar, eu penso que tem um conhecimento que conflita. Tem alguma coisa que não permite ela ser o que ela é, porque ela ouviu algum conceito. E, gente, por favor, quem nunca ouviu aqui uma mensagem que mela você todinho, faz você se sentir o ser mais desejado por Deus, Deus te cobiça, Deus se perde por você, e vamos lá, eu não consigo entender essa essência de Deus na Bíblia, não. A Bíblia diz assim, que Deus, se nós o negarmos, Ele, fala, gente, nos negará. Honro os que me honram, os que me desprezam, eu desprezo. Eu não consigo ver essa fraqueza de Deus com você. Eu não consigo ver essa redução de Deus para te querer. Quando Deus coube num homem, ele coube direitinho. E ainda assim, ele virou para alguns e falou assim: vocês querem ir? Você tem noção do que é você olhar e falar assim: aqui estão os 12 apóstolos que eu escolhi. Eu quero que eles fundem a minha igreja. Está indo um monte de gente embora. Em vez de ele falar assim: desculpa, foi pesado o discurso. Volta aqui, gente. Hoje eu estou estressado. Ele vira e fala assim: e vocês? Tem barco para vocês, ó, carona. Eu não tô aqui advogando na grosseria, não é isso não. É dizendo para você que Deus ele não fica tão gamado assim. Essa melosidade de Deus que está na música, a gente não está em Deus. Deus não é meloso, Deus não é fofinho. Sabe, Deus é Deus. Ele está pleno, ele é. Sem você, ele vai continuar sendo. Ele não vai chorar até o fim de fé. Quando Deus coube, ele chorou. Ó Jerusalém, se você entende.
Quem é que te visita hoje? Estava lá olhando para a cidade falando. Eu tantas vezes quis botar você como uma galinha, põe os seus pintinhos debaixo de suas asas. Se você conhecesse hoje a tua visitação, e aonde seria a tua paz? A Bíblia diz assim, por causa disso, secou a lágrima e falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra desse templozinho bonito, e seus inimigos vão levar vocês cativos, vocês vão ser destruídos, vai acontecer isso, vocês vão ver dias tenebrosos, esse lugar vai ser totalmente arruinado. Cadê o homem que estava chorando? Por que ele falou, papai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Porque não é assim. Não acredite a Deus sentimentos humanos limitados. Deus não é assim. Não cabe na mente dos sábios, mas cabe na mente dos pequeninos. Isso é fascinante, porque ele pega a gente que falaria assim, esse não dá para entender. Ele fala, não dá? Você vai ver o que eu faço com quem se abre. Com quem permite que eu ponha a essência nele. Então você que está aí, meu querido, que olha talvez e fala assim, pastor, eu sou simplesinho, pastor, quem sou eu? Meu irmão, tu é uma potência. Se você continuar pegando a essência que o Pai pode promover na tua vida, é para você o evangelho, é para você. Não tem grau de instrução, não tem diploma, não tem nada, e não é advogar, agora, advogar a favor da ignorância. Não, estude, aprenda, cresça, se desenvolva. Só não entenda que o evangelho é assim. No evangelho você não se desenvolve estudando ele de fora, analisando, falando, peraí, milagre acontece, peraí, o pastor botou a mão como? Torta ou reta? Eu vi, ele falou algo parecido com TEI. Cara, vou fazer também. Pô, caraca, se eu mandar um TEI, o pastor mandou, deu certo. Funciona. Eu vi. Pô, se eu for para o monte, enterrar uma garrafa de azeite, depois distribuir em potinho na igreja, vai ter milagre para tudo que ela deu. Eu vi. Deus da fórmula, Deus podado, Deus menino, Deus místico, que se transfere na sua essência. Em vez de ele estar no espírito que ele deu para a igreja, ele voltou para o óleo do Antigo Testamento. Deus fraco. No Novo, era só botar a mão e o Espírito Santo vinha, porque ele estava nas pessoas. No Novo da nossa atualidade, não, ele voltou para o óleo. Não cabe na mente dos instruídos, mas cabe na mente dos simples. 1 Coríntios, verso 26. 1 Coríntios 26 diz, irmãos, considere a vocação de vocês. O que é a vocação, gente? Vida no Evangelho. Todo esse nível de devoção, de entrega que a gente faz a Deus. Vocação não é ministério, tá? Não é ministério. É vida, vida, vida. A caminhada, a vocação. Vocação que Paulo fala em Efésios e por aí vai. Vocação que ele fala em 1 Coríntios 7. Enfim, a maneira como Deus chama você. Então ele diz, irmãos, considere a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. É a coisa mais louca do mundo, viu? Está escrito aqui, eu sou. Viu, Sam? Eu sou a coisa mais louca do mundo. Paulo falou, a gente mantém um juízo é para o outro, mas para Deus a gente fica loucão. Está escrito isso. Ó, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo. Meu Deus do céu. Tá igual o Marcelo ontem me elogiando. Aqui. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vai ficar pior, gente. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Meu Deus do céu. Quantos adjetivos que você não tem, ó? Você vai sair com alguns daqui. Você é um desprezado, coisa fraca, louco. Para reduzir, ó. E aqueles que não são. Então você não é nada. Tá. Você entendeu? Isso é que é bom. Qualquer dia desse eu vou entrar aqui atrás para ler. Para você entender que é a Bíblia que está dizendo. Você não é. Você é fraco. Você entendeu, né?
para reduzir a nada as que são. Nem sei mais se eu vou ler, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Essa é a finalidade. Ele quer te rebaixar a ponto de você falar assim: eu não tenho nem coragem de olhar para o alto. Eu não tenho nem coragem de dizer que alguma coisa me trouxe aqui. Foi ele. É nele, é por ele. Agora, o que acontece? Nós não entendemos que Deus, quando ele pegou o evangelho e impossibilitou, os discípulos entenderam isso. O homem é impossível se salvar. Ele falou assim: o que é impossível ao homem, nesse contexto, é possível para Deus. Jesus e os discípulos tiveram um diálogo muito maduro nesse contexto. Por quê? O homem entendeu, o discípulo entendeu. Esse negócio de salvação não é possível. É um ato impossível. É uma coisa que alguém que não dá conta está querendo ter algo que não pode ter. Vocês entendem isso? Meu irmão, por favor, deixa o evangelho realçar a tua natureza. Realçar a tua natureza em Deus. Deixa o evangelho pegar você e levar você para o nível que você tem que estar. Rebaixar você. Está na hora do evangelho te dar uma esculachada. Bom sentido aqui da palavra, amém? Tem que falar português claro. Tem alguns aqui que estão precisando disso, essa banda. Não, você não peca, você é mais livre do que eu, você é mais escravo. Você tem que entender isso, tem que ser reduzido. Você não consegue dar conta do evangelho, não é porque você é o bonzão e não concorda com as ideias retrógradas da Bíblia. É que você é carnal e não anda na essência dela. Você entendeu a questão? Tem que ter a inversão, tem que começar de novo. A gente precisa começar a compreender. Não é porque eu não penso assim. Você não é uma pessoa com opinião, você é um escravo do pecado que quer argumentar a favor dele. Você ama, você é apaixonado. Se Deus não te revelar, meu irmão, você não vai viver por mérito essa coisa. Por favor, se o evangelho não te impactar em descobrir, é isso que a Bíblia fala, Apocalipse. É outro termo em grego, mas eu vou falar Apocalipse para você entender essa descortina, essa cortina que é arrancada assim diante dos teus olhos, que você vê claramente. Você fala, meu Deus, que isso? Eu não vi assim, eu não entendi assim. Evangelho. E o que vem para você não te eleva, te reduz. Fala assim, caraca, o que eu vou fazer da minha vida se não for esse negócio? Como é que eu ando agora se ele não fizer em mim? Como é que eu faço agora se não for o Espírito Santo podando minha natureza? Como é que eu faço agora se eu não amar a palavra? Como é que eu faço agora se eu não andar com Cristo? Como é que eu faço agora se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não evangelizar? Eu não posso. Eu tenho uma dívida com o Espírito, com a pregação. Eu tenho uma dívida com Deus. Eu agora me sinto pesado, mas no bom sentido. Eu me sinto corrigido, mas como não ser corrigido? Agora, meu irmão, dentro da igreja é o único lugar que o estado terminal exige que a medicação não doa. A pessoa está lá, meu irmão. Aí tu fala assim, tu vai ter que tomar um negócio bem doloroso. Não tem como. Isso aqui é na dor, se você quer sair dessa circunstância. A pessoa fala assim, não. Não me rebaixo. Hum. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus até que ele faça o processo de te levantar. Ninguém se levanta. Quem se justifica, a Bíblia diz que é condenado. Então, por favor, como é isso? Você só tem que se humilhar. É o tempo todo isso, é a dinâmica. Como é que você fala que você não... Eu não, comigo não. Não levo desaforo. Perdoar não é tão fácil assim. Vive pecando e vive pedindo perdão a Deus, seu hipócrita. Vive dependendo do perdão de Deus. E na hora de perdoar, é um argumentador. É um cheio de razão. É um monte de justificativas. E se Deus olhasse para você e falasse assim, seu hipócrita, tu está me pedindo perdão e amanhã tu vai fazer pior do que isso. Sai daqui, ô nojento. Porque ele sabe. Ele sabe o que vai acontecer. Ele te perdoa pelo princípio. Se vir confessar, e se a confissão for real, ele fala, eu te perdoo e te limpo dessa impureza. Por isso que ele te perdoa, pelo nível do princípio.
Deus, ele é tão pouco emotivo nessa hora. Olha só, ele sabe, Anselmo, e fala assim: tu tem meu perdão, por causa do sangue do meu filho. Só que ele olha ali na frente e fala assim: Espírito Santo, dá uma incomodada lá, vai. Convence, mostra, guia toda a verdade. O crente, gente, ele não é convencido do pecado, não. Você sabe disso, né? É o mundo. O Espírito Santo vem para me convencer do pecado. Já foi esse processo. Agora ele te guia à verdade. É outro processo. Ele quer te mostrar quem você é realmente, o que você não é realmente. Só que esse processo está longo, né? Porque o Espírito Santo fica se puxando, você fala, não. O Espírito Santo, não, cara, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Você, não, que isso, você andar. Me larga que eu sou crente. Eu sou crente moderno. Eu sou crente church. Solta a minha mão, Espírito Santo. Sabe os termos em inglês que eu uso, não? Eu sou de igreja moderna. Eu sou crente das calças arrochadas. É, porque tem que ser assim agora, porque tem uma leva de crente. Tudo elevada. Com a autoestima lá em cima. Meu irmão, ele dá aula pro psicólogo dele, pro coach, para todo mundo. Tem uma frase para cada manhã. É incrível. Onde que vocês acham a frase, gente? Pelo amor de Deus, me dá o aplicativo, é sério. Eu tenho uma coisa ruim com frase. Teve um dia que eu pensei, não, vou melhorar esse negócio, botar umas frases de uns caras famosos. Eu olhei e falei, essa frase eu já vi com 15 homens de Deus. Falei, cara, toda hora a gente fala que é de alguém. Daqui a pouco eu falo, é minha. Tu vai acreditar. Porque toda hora tem uma frase de alguém, então eu só uso as minhas. Ai, pastor, você tem que fazer citações. Ah, catar coquinho, eu cito o que eu tenho que citar, que é a Bíblia. Frase de famoso. Aí tu bota toda manhã. Bota lá, não sei quem, não sei quem. Falei, meu Deus, ele sabe o peso de botar essa criatura no status dele. Jonathan Edwards. Ah, meu filho, o camarada orava 12 horas por dia. Todo dia. Tinha pavor do pecado. Era um homem que chorava pedindo santidade. Conta uma história. Isso não é história, é biografia. O camarada, ele tinha um lugar, uma selva lá que ele entrava, e o pessoal ouvia várias vezes por ele estar sozinho, escutava, né? Não tinha esse excesso de barulho que temos hoje. Ele gritando por santidade. Aí tu bota a frase dele. Todo dia. Autoestima, força, fé e foco. Uma pregação para qualquer um, menos para si. Gente, cuidado. Por favor, sério. Cuidado. Isso não é. A nossa geração está adoecendo é por conta disso. Nós não somos responsáveis mais por nada. A gente transfere para tudo. É papai, é mamãe, é titia, é empregada, é patrão, é igreja, é não sei quem. A gente está transferindo culpa para tudo. Ô, gente, eu também sou ser humano, eu também sinto. Só que a gente transfere culpa para tudo. As pessoas estão quebrando, não é porque quebram, é porque nunca se enxergam. São vilões com veste de perdoado. Eles botam sobre si nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Continua, o filho do diabo, amigo da serpente, porque a serpente fala meias verdades. Continua o texto. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, está livrado, da lei do pecado e da morte. Então continua. Fala que não tem condenação, mas fala tudo. Fala também que você não deveria estar nesse pecado que você está falando que não tem condenação para ele. Fala tudo. A gente tem que entender que Deus reduziu tanto e simplificou tanto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Gente, por favor, olha isso aqui. Se isso aqui não reduz o evangelho a uma simplicidade só, eu não sei o que que é. Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Paulo está falando assim, gente, ó, fica tranquilo. Pastor, tudo que você fala, eu te ouço, mas vou te falar sinceramente, entra aqui e sai aqui. Tá tudo bem, querido. Eu não tenho pretensão nenhuma aí, ó. Eu não tenho. Eu não fui ao quarto céu. Eu não expliquei os dons do Espírito sem ter ninguém para me ensinar. Não fui eu que escrevi 13 cartas do Novo Testamento. O homem que fez tudo isso falou assim, é uma coisa meio, para quem não está vivendo aquilo, eu falo do jeito que falo porque eu experimento, gente. Você entendeu? Mas para quem não está vivendo, a pessoa fala assim, tadinho.
pancadão, né? Ó, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Você só tem essas duas opções. Ou isso é poderoso para a tua vida, ou tu fala assim, sei não. Então, se você fala não sei não, tá tudo bem aqui, ó. Isso aqui te explica. Mas vamos tentar entender seu universo todo, tá? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus está falando, para isso que eu quero que eles vivam, a mente deles não vai comportar. Tem que ser um nível de explosão. É com a mente, mas é uma iluminação sobrenatural. Não é natural. Gente, é muito incrível quando você vê um crente receber literalmente revelação. Ele fala assim: eu tenho crise com você que eu discipulo. Eu estou, sei lá, fazendo o quê? Discipulando não estou, gente. A gente só discipula quem está andando, tá? Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Eu marco reunião para conversar com você. Discipular é para quem está seguindo. A palavra discípulo é seguidor. Ou seja, ele está andando numa orientação. É para quem está em movimento discipulado. Discipulado não é para quem está querendo ficar parado. Se você está querendo ficar parado e não quer esse status para você, marque discipulado para falar, estou parado e me ajuda, pastor. Entendeu? Mas discipulado não é para quem está parado. Olha aí, vamos lá. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Filosofia estava no nascimento aí, Anselmo. Era um tal de pergunta com pergunta. Você tem que saber fazer o porquê. Você tem que extrair daquilo com porquês. Estava aí, ó, nesse auge. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Chamou de maluquice. Eu estou bem. Se você me chamar de maluco, é elogio para mim. Eu vou entender que tu é lá do A, ou, não, lá do B, porque eu quero ser o A. Então, eu vou entender que tu é lá do B. Eu vou entender, falar assim, caraca, eu achava que tu era irmão. Tu no meio é primo de segundo grau. Tá tudo bem, gente. Pastor, não entra na minha cabeça. Exatamente. Tá tudo bem, vamos ler, vamos ler. Porque tanto os judeus pedem sinais, os judeus queriam mostra, e os gregos? Sabedoria. Lembra, o mundo para Paulo ali é judeus e grego, porque o Império Romano, através desse movimento, você estudou na escola, o helenismo, né? Disseminou cultura e língua. Então o mundo falava grego. Então para eles é gregos, quem segue a cultura grega. Igual hoje a gente com os americanos, vocês americanos, nós do céu. É isso que Paulo está falando. Você church, nós igreja. Você kids, nós ministério infantil. Você worship, nós louvor. Corim, Cassiane, pop rock. A gente dá um nome assim, porque é o estilo. Né, Anselmo? Tudo, cara, tudo. Tu vê lá uma igreja que o cara, tem gente que não estudou, com todo respeito, a pessoa tem que ficar lendo. Tá 15 anos. O que tá fazendo, irmão? Tô tentando entender o nome da minha igreja. Gente, Jeová Lairoi, eu sou ali do Eloi. O cara fala só do pastor Eloi. Aí quando vai descobrir que é o nome de Deus em hebraico. Ah, não era o nome do pastor, não, Eloi. Você que era o Eloi. Caraca, é muita complexidade. É tudo. A gente é muito esquisito. É maluquice mesmo, já entendi. É tudo doido. Mas também vamos doidificar um pouco menos. Aí o grego falava assim: eu quero entender. E os judeus? Os judeus estavam desse lado aqui, ó. Eu quero ver alguma coisa. Do outro lado, quero entender. Ele está falando, não dá. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Um homem que foi para o madeiro, foi morrer igual um assassino ruim. É isso que ele falou. Ele diz, escândalo para judeu, por quê? Ele está falando, caraca, esse é o sinal? É só isso? Vocês vão mostrar um homem na cruz sendo esfarrapado. É isso que vocês estão falando que vai mudar o universo.
Paulo, exatamente. E para os gentios? Ah, pelo amor de Deus, o cara sangrou e o sangue dele está cobrindo tua vida. Vocês são muito malucos. Peraí. Ainda tem aquela história. Você come e bebe o sangue dele. É a carne e toma o sangue, igual hoje. Você entendeu? Aí fica você. Não, pastor, explica. Explica o dízimo pro meu primo. Eu vou falar assim, agora você vai informado sobre dízimo, sabe para onde? Vou nem falar, porque depois fala que eu que mando os outros para lá. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ele falou: se o cara é dos nossos, se está no bonde, o que vai fazer? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele vai falar, gente, quem interpreta depende do indivíduo. Se ele for entender o que ele é reduzido a nada, você entendeu que a gente leu aqui 18 a 25, e lá em cima nós lemos 26 ao 29, eu fiz de propósito, eu inverti. Sabe por quê? Ele está falando o seguinte, a quem é chamado, para quem entendeu, ele pouco se importa com quem ele é. Ele se reduz, ele se rebaixa, ele entende que ele não é nada nesse processo, ele entende que Deus é tudo. E ele está falando, Jesus na cruz foi tudo. Paulo falou, enquanto eu estive aí de propósito, eu só falei de Jesus na cruz. Você tem noção? O que é um pastor falar? Completei 10 anos de ministério. O que eu falei? Jesus na cruz. Eu estava ouvindo. Um camarada falou que um período da igreja dele ele andava no pátio. Aí sabe o que acontecia? O Marcelo estava comigo e ouviu também. Caraca, o pastor vem com esse lenga-lenga de novo, porque o pastor estava pregando uma série de mensagens. Filhos do inferno, habitando no meio do povo de Deus, amantes de si mesmo, seguidores da sua carne, sabe? Amigos da serpente, bate papo com ela. Pelo amor de Deus, gente, os pastores estão carregando esse fardo de ficar novidade, enquanto o povo não sabe nem o que é Cristo na cruz. Pelo amor de Deus, você acha mesmo que você entendeu o impacto da cruz? Você entendeu que para isso tem que ter olhos abertos? Você viu Mel Gibson fazer Paixão de Cristo? Você, toda Páscoa, você deve ver um Cristo crucificado na tua TV, mas isso não significa que tu entendeu. Não significa que você saber falar que ele foi para lá é porque ele foi no meu lugar. O que isso significa para a tua vida de fato? Como isso impactou você? Como isso mexeu contigo? Não mexeu, pastor. Então, para você ainda é loucura. Por favor, viva teu nível. Eu não estou te pedindo que você suba. Para os adultos, Paulo vai falar o que ele faz lá no capítulo 2. Para os adultos tem trato. Para as crianças, tem que falar o beabá. Talvez o que você despreza hoje, não é porque não é, sabe? Pessoas estão vivendo o evangelho assim, explicando assim, eu não consigo, então não é. Ô gente, ninguém experimenta o reino de Deus de lá de fora. Ninguém estuda o reino de Deus, ninguém explica o reino de Deus. Tem que entrar, tem que participar, tem que se envolver. Cara, meio evangelismo não é evangelismo. Chamar, falar que tem garotinha bonita na igreja não é evangelismo. Isso é prostituição. Falar que vai arrumar casamento, essa é a igreja que está crescendo aqui em Figueira. Levou um cara daqui, porque falou pro cara que o cara ia casar. Falei, tá solteiro até hoje, propaganda enganosa. Ainda chamou o Diogo falando que ia casar, ainda bem que ficou aqui. Nossos jovens são tudo missionário. Cadu, trouxe o Roberto, Diogo, outros mais. Tudo missionário. Brincadeiras à parte. Cara, tirar a pessoa falando que lá ela vai casar. O que mais? Jesus deve ser um negócio muito ruim mesmo, cara. Eu não sei você, meu irmão, mas eu preciso muito de me apaixonar sempre, todo dia. Todo dia eu preciso me apaixonar pela cruz. Olhar para ela com o maior carinho, como um maior ato de amor, de renúncia, de esvaziamento. Gente, é Deus. É Deus provando todo tipo de desgraça. É Deus provando todo tipo de. Eu e você descemos ao nada, já te falei.
Pastor, por que Deus é cético assim? Ele quer que eu me humilhe? Não. Presta atenção aqui. De uma vez por todas, quando você se prostra, você não está descendo a um nível que você não esteja. Você está assumindo o nível que você já está. Parece agora aquela menina do iPhone. Não grava isso não. E nem dá para dar dislike. Sabe? É isso, Kátia. Deus não está te pedindo para você ficar de joelho porque você não está. Você está prostrado. Ele está falando, assuma a sua postura. Quando ele fala se humilha, desça ao nível do que você está. Deus ele não pede. Se ele pedir para você descer um nível onde você não esteja, com isso ele está te depreciando. E Deus não faz isso. Se Deus está insistindo com você que você tinha que estar menor, é porque você é menor. Cara, isso é tão libertador. Quando a gente encontra um Deus que ele bota a gente de joelho e fala assim: você só tem que estar assim diante de mim porque você não é isso tudo que você é. Eu preciso que você se rebaixe, eu preciso que você desça, para que eu possa operar com o meu poder na tua vida. Mas o que acontece com as pessoas? Elas querem continuar posturadas, enrijecidas diante dele. E ele está falando, não. Formulazinha de Tiago 4. Eu resisto o soberbo e dou graça ao humilde. Ele está falando, na tua soberba, pode ter certeza, eu sou seu inimigo. Eu me oponho a você na tua soberba. Na tua humildade, eu te dou graça. Eu te assumo. Eu te tiro do buraco que for. Eu assumo tuas bagunças que for, todo tipo de confusão que você se encontra é comigo depois que você entra na graça com humildade. Meu irmão, tem um chamado de Deus para essa igreja. Nós precisamos ser muito simples, muito objetivo. Esse lugar ainda está cheio de juízo, de julgamento, de olhar, sabe, torto, desconfiado. Deus me livre, você não pode. Eu brinco dessas coisas, eu não estou aqui para falar mal lá da menina. Deus me livre, deixa a menina lá, que ela amadureça, que ela use tudo que ela conseguiu de visibilidade. Não vou falar que Deus deu, não. Que ela ganhou lá, que ela talvez. Eu oro para Deus, falo, Deus, se uma pessoa dessa se converter mesmo e começar a pregar o teu evangelho mesmo, tem um monte de olho em cima dela. Você entendeu? Tem um monte de olho em cima dela. Se ela começar a falar o evangelho mesmo, já pensou? Aconteceu recentemente, o menino tinha milhares de pessoas no Instagram dele. Cara, ele se converteu, ele fez cirurgia para reverter o quadro dele, porque ele tinha se transvestido, né? Feito cirurgia para tudo, enfim, você entendeu? Por fim, cara, o garoto entendeu tanto Jesus e está pregando tanto sobre sexualidade, explicando como ele está vencendo o homossexualismo. E sabe o que aconteceu com esse garoto? Milhares de pessoas continuaram seguindo ele. Milhares de pessoas. Já pensou esse olhar? Esse olhar ali, ó. Tá lá, o pastor da Xuxa. Olha a notoriedade do cara. Falando o inverso. Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Lana Holden, tanta gente. E tá lá o garoto, novinho, Cadu. Prostrado, falando, eu não sou nada. Deus me mostrou que eu vivia para mim, agora eu vivo para ele, eu amo Jesus. Tem que ver, tu fica olhando, tu quer chorar, tu quer falar, meu Deus, aonde está essa conversão, Senhor? Isso está voando? Porque dentro da igreja tem tanta gente ainda que não entende o nível que o Senhor pode fazer numa vida que se abre. Aí fica um monte de gente cheio de postura. Meu irmão, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que cair de joelho. Esse lugar tem que ser um lugar de clamor, de desejo, de falar, Deus, livra a minha alma do inferno e do pecado. Eu renuncio a mim mesmo hoje. Deus, livra-me dos pecados. Pai, o seu poder veio, a sua cruz foi eficaz na minha vida. Eu não vou envergonhar o teu evangelho, deixando de viver a liberdade do pecado.